que é parasita? O parasita é um ser que se beneficia do outro. Então, por que ele precisa de se beneficiar de outro? Porque sem o hospedeiro, o parasita ele não consegue sobreviver em alguns casos. Mas, na verdade, o parasita consegue sobreviver fora do hospedeiro também. Porém, apenas em contato com este, o parasita ele irá se proliferar. Um exemplo é os parasitas do solo, cujo hospedeiro é o homem. Enquanto no solo esses organismos se desenvolvem. O parasitismo é uma associação entre seres vivos com unilateral de benefícios, ou seja, o organismo hospedeiro oferecerá condições propícias para o parasita, alimento, proteção, de forma que apenas o parasita ele vai se beneficiar dessa interação. Então, por isso o parasitismo é uma relação que tende ao equilíbrio, uma vez que o parasita ele necessita do hospedeiro vivo para sobreviver. Mas e então, por que alguns parasitas causam doenças? Outros eles apresentam, que são os indivíduos assintomáticos, que são organismos que podem ser infectados com o parasita e que serão responsáveis por transmiti-lo ao hospedeiro final. O hospedeiro final é aquele que, uma vez infectado, poderá apresentar os sintomas. Isso se deve à retirada de recursos do hospedeiro, que pode acabar gerando uma série de problemas para o organismo infectado. Algumas doenças causadas por parasitas ocorrem através de vetores. Ocorre uma vez que essas condições favorecem a multiplicação dos parasitas e dos vetores que tornam o hospedeiro mais suscetível à infecção. Alterações no meio ambiente, alta concentração populacional e baixas condições de higiene básica e alimentar contribuem para que o número de pessoas com doenças graves causadas por esses organismos aumente. Isso, nematelmintos, tais como ancilostomos e platelmintos, tais como tênias e trematóides. Alguns indivíduos infectados como parasitas não representam sintomas, sendo chamados de indivíduos assintomáticos. Porque o parasita ele retira os nutrientes do hospedeiro. Os parasitas eles geralmente penetram no organismo pela boca, pela pele. O parasitismo é uma interação ecológica que ocorre com uma ou mais espécies de parasitas associadas ao corpo de um hospedeiro, causando-lhes prejuízos. Os organismos parasitas podem viver na superfície externa do hospedeiro, que são chamados de ectoparasitas, ou na parte interna do seu hospedeiro, que são chamados de endoparasitas. Dentre esses, existem aqueles que possuem importância médica para o ser humano, porque eles causam doenças, ou seja, são os protozoários e os eumintos. Os eumintos, eles constituem um grupo bem numeroso de animais, incluindo espécies de vida livre e também de vida parasitária, sendo classificados em dois grandes filos, platelmintos e nematelmintos. O filo dos platelmintos é composto por vermes que apresentam simetria bilateral e corpo achatado. Eles podem ser de vida livre, ectoparasitos ou endoparasitos. Esses vermes eles possuem algumas características gerais, como um sistema digestivo incompleto, a ausência de sistema circulatório e respiratório e a presença de um sistema excretor. Os representantes desses filos são divididos em duas classes, a classe Cestoda e a Trematoda. Os vermes da classe Cestoda são conhecidos como vermes cestoides. Eles têm algumas características como eles não possuem epiderme, não possuem sistema digestório e nem cavidade geral. Eles têm o corpo segmentado. Os vermes mais estudados dessa classe são os do gênero Taenia e possuem dois tipos desse gênero, que é a Taenia saginata, que ela infecta os bovinos, causando a teníase, e a Taenia solium, que ela infecta os animais suínos e causa a teníase e a cistercercose.
A tênia é um parasita popularmente conhecido como solitária porque ele é um verme de um gênero competitivo, então ele é um verme solitário, literalmente, e ele não possui sexos separados. No caso, ele é um ser monóico e possui estruturas de autofecundação, então ele não costuma ter mais de um em um hospedeiro. Já os vermes da classe Trematoda, conhecidos como trematódeos, não apresentam segmentação no corpo e apresentam um sistema digestório incompleto, com a ausência apenas do ânus. Um dos representantes da classe Trematoda é o verme Schistossoma mansoni, causador da esquistossomose, doença popularmente conhecida como barriga d'água. A esquistossomose é contraída principalmente por lagos contaminados e o verme necessita de um hospedeiro intermediário, que geralmente são lesmas, caramujos ou caracóis, para atingir seu hospedeiro definitivo, que no caso é o homem. O filo dos nemateumintos é composto por vermes que apresentam simetria bilateral e corpo arredondado e não segmentado. Eles possuem também 3 folhetos germinativos durante o desenvolvimento embrionário e um sistema digestório completo, incluindo boca e ânus. Além disso, os vermes adultos possuem sexos separados, onde a fêmea é sempre maior que o macho. Não há sistema circulatório ou sistema vascular nesse tipo de verme, e o sistema nervoso varia em complexidade dependendo da espécie. O sistema excretor é simples e a excreção é feita através do aparelho excretor desprovido de células flama. Os nematódeos, que são mais estudados, são os do tipo Ascaris lombrigoides, conhecido popularmente como lombriga, que causam a doença ascaridíase. As protozooses são doenças transmitidas por protozoários. Apesar de serem organismos de vida livre, alguns protozoários são parasitas de animais e de seres humanos também. A amebíase, giardíase, a malária e a doença de Chagas são algumas das doenças mais comuns transmitidas por protozoários. As parasitas geralmente são transmitidas por água e alimentos contaminados com fezes que contêm o cisto desses micro-organismos. Os cistos são uma forma inativa que permite aos protozoários permanecerem por longos tempos no ambiente, sendo ativados apenas no corpo do hospedeiro. A malária é uma exceção, pois ela é transmitida pela picada do inseto. A maior ocorrência dessas doenças causadas por protozoários são em países pobres, onde não há saneamento básico e o tratamento da água não é eficiente. Além disso, a falta de limpeza também contribui para a disseminação dessas doenças. Na doença de Chagas, a contaminação acontece por meio da ingestão de alimentos contaminados com a fezes do inseto. Também pode ocorrer por meio de transfusões de sangue, de transplante de órgãos, se o órgão estiver infectado, e também de forma congênita, ou seja, da mãe para o bebê na gestação. Também pode ocorrer por meio de transfusões de sangue, de transplante de órgãos, se o órgão estiver infectado, e também de forma congênita, ou seja, da mãe para o bebê na gestação. A malária é transmitida ao homem por meio da picada do inseto do gênero Anopheles e também por meio de transfusão de sangue. Na amebíase, a contaminação acontece por meio da ingestão de água e de alimentos contaminados com fezes que possuam cistos da ameba. Também pode acontecer de forma oral, anal, na relação sexual, mas isso é mais difícil. Na giardíase, a contaminação acontece por meio da ingestão de águas e alimentos contaminados e também pelo contato direto, quando você tem contato com algum objeto contaminado com os cistos. Outra protozoose é a tricomaníase, que é uma doença sexualmente transmissível. Ela é comum entre parceiros que não utilizam proteção adequada
e podem atingir tanto homens quanto mulheres. Outra doença é a toxoplasmose, que é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, que é encontrado na fezes dos gatos. O ser humano é contaminado quando ingere, por exemplo, carne de aves e de mamíferos contaminados com os cistos do protozoário. E também pode ser contaminado de forma congênita, ou seja, da mãe para o bebê durante a gestação.